capítulo de número 20, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, no versículo de número 7. Forte abraço a todos que estão ligados na programação, né? Deus abençoe nosso irmão Kemuel, né, que está aí na programação. Deus abençoe, filhão. Forte abraço. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e versículo de número 7, que diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, juntaram seus discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e largou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo aonde estavam juntos. Eu vou repetir esse versículo de número 8. Havia muitas luzes no cenáculo aonde estavam juntos. Glória a Deus. Oramos ao Senhor por esta palavra. Bendito Deus e Pai, eterno, santo, poderoso e fiel, é o Senhor que vive e reina para todo sempre, Pai. A Ti, meu Deus, glorificamos e damos graça por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã de sábado, como canal de bênção para abençoar a vida do Teu povo, Senhor. Nesse momento, Pai, vai de encontro às enfermidades malignas. Nesse momento, meu Pai, vai de encontro, Pai, esta pessoa que fracassou, que desanimou, que desistiu, meu Pai, nesta caminhada. Que a Tua palavra nesta manhã, meu Deus, venha levantar o caído. Venha, meu Pai, fortalecer o fraco. Vem, Senhor, dar ânimo ao que não tem ânimo. Vem tocando nas enfermidades nessa manhã, Pai querido. Venha operando milagres, sinais e prodígio pelo poder da Tua palavra. Senhor, com autoridade, meu Pai, eu oro nesta manhã, repreendendo toda a fúria de Satanás contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, desse jovem, dessa criança. Meu Pai, entra com providência na causa do impossível, meu Senhor. Senhor, vai lançando por terra todo o decreto do homem, vai lançando por terra, meu Pai, todo o decreto do maligno, meu Senhor. Vem restaurar cada vida nesta manhã. Entra com providência nesse relacionamento, Pai, e restaura para a graça do Teu nome. Senhor, vem ser conosco nesta programação, Pai. Abençoa todos aqueles que estão na escuta deste programa. Eu sei que tem pessoa na escuta desta programação, Pai, que está esperando um sinal da parte do Senhor, que está esperando pelo seu milagre, e que nesta programação, Pai querido, as Tuas mãos potente e poderosa venha a operar milagre, meu Senhor, e o Teu Espírito Santo venha renovar as forças do fraco nesta manhã. Assim eu oro, meu Senhor, e determino no nome daquele que fez o céu e a terra para todo sempre. Amém e amém, queridos, e graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Querido, amados irmãos em Cristo, estamos diante de uma palavra fiel e eficaz e digna de toda a aceitação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, querido, amados irmãos, é conhecido como a evidência do Espírito Santo. É o livro onde descreveu a descida e o cumprimento da profecia descrita em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Onde Deus havia proferido uma promessa que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra e nos revela a evidência da manifestação do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, sobre os nossos irmãos primitivos, querido, aonde eles, por sua feita, foram tomados pelo derramamento do Espírito Santo do nosso Deus. Ora, Jesus jamais irá liberar para esta terra, para esta nação, para a geração, uma igreja sem viver a evidência do Espírito Santo. Jesus Cristo sabia por sua feita que uma igreja sem a virtude do Espírito, ela não seria páreo para enfrentar o mundo, ela não venceria os obstáculos do mundo, ela não suportaria
suportaria as tentações das trevas, ela não suportaria as investidas do inimigo, e por isso Deus vai encher a sua igreja do derramamento do seu Espírito Santo. Eu paro para pensar e analisar Cristo, a preocupação de Jesus Cristo em derramar do que é dele, daquilo que é seu sobre um povo que vai peregrinar nesta terra. Evangelista Gabriel, a criatividade de Jesus Cristo em derramar daquilo que é dele, daquilo que é seu, sobre a vida de um povo para guerrear, para militar nesta terra. Glória Um povo que vai ser cheio da virtude, do poder e do Espírito Santo de Deus. Por isso, senhoras e senhores, que vale a pena lembrar e meditar que sem a virtude do Espírito nós seremos homens secos, nós seremos homens, oh glória a Deus, que não iremos influenciar esta nação, essa geração, pois é a virtude do Espírito Santo, oh glória a Deus, que impulsa o homem a peregrinar nesta terra. É a força do Espírito Santo que nos promove, oh glória a Deus, o impulso para prosseguir. Glória É Cristo por sua criatividade sábia que um povo sem a virtude do Espírito Santo não será capaz de guerrear a guerra, oh glória a Deus, do invisível. Ora, Cristo está preparando uma igreja para guerrear uma guerra que não está aos olhos do homem, para guerrear uma guerra que não está aos olhos da humanidade. Guerra essa, senhoras e senhores, que está no invisível. Uma luta que a carne não vê, uma luta que o poder político não consegue ver. Ora, Paulo escrevendo disse que nós devemos atentar para as coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporárias, mas as que não se vê são eternas. Sabe qual a força que vai permanecer na nossa vida? É o poder de Cristo, é a graça do Espírito Santo, é a virtude do Espírito, pois tudo aquilo que o homem nos dá, oh glória a Deus, o homem toma, a terra tome, os dias consome, os anos consome, mas aquilo que a Deus dá, os dias não consome. Ele disse que o tesouro que é juntado lá em cima, a traça não rói, a ferrugem não consome, o ladrão não rouba, porque isso é espiritual. Glória a Deus. Olhando para esta palavra, aqui o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo começa a trabalhar de forma literal, começa a preparar homens. Aqui o Espírito Santo do Senhor começa a preparar homens para o Evangelho, homens que serão enviados para a Judeia, para a Galileia, até para os confins da terra, diz a Bíblia. Homens, oh glória a Deus, que eram preparados pelo próprio Espírito de Deus para serem enviados às nações, para pregoar o Evangelho da salvação e da graça de Deus. Olhando para esta palavra, senhoras e senhores, é homens que os seus senhores confiavam em enviá-lo, porque era um homem cheio do Espírito, não era um homem cheio de ganância, não era um homem cheio de esperanças terrenas, não era um homem cheio de contenda, não era um homem cheio de calúnia, não era um homem cheio de tristeza, não era um homem cheio de fracasso, era um homem cheio da presença do Senhor. Eram homens preparados pelo Espírito, não era um homem que outro homens preparavam com a ganância terrena, não era. Eram homens forjados pelo Espírito Santo para influenciar pecadores a se dobrarem diante da majestade do poder do Evangelho. Glória a Deus. Senhoras e senhores, é doído o que eu vou falar, mas estamos vivendo uma época difícil. O Evangelho que muitos pregam fracassou, um Evangelho sem graça, um Evangelho sem renúncia, um Evangelho sem poder. Senhoras e senhores, o Evangelho conduzido por estes homens era um Evangelho temido, era um Evangelho que a terra temia, era um Evangelho que
diabo temia. Era um evangelho que Roma temia. Por quê? Era um evangelho cheio da graça. Era um evangelho de poder. Não era um evangelho de caluniadores. Não era um evangelho de murmuradores. Era evangelho de homens cheios da presença do Senhor dos Exércitos. O Espírito do Senhor começa aqui a preparar homens para ser enviado a esta terra. Ora, andando eu esses dias no estado do Mato Grosso e pude contemplar meu evangelista e missionário, o quanto é bom um homem cheio de Deus andar, viajar, falar das maravilhas do Senhor e ver as maravilhas de Deus acontecer através da vossa vida. Olhando para esses tempos, senhoras e senhores, o Espírito do Senhor se encarregava. Os líderes da igreja não era como muitos líderes desta última hora, não, Senhor. Os líderes da geração passada esperavam o preparo vindo do Senhor. Os homens eram preparados pelo Espírito Santo de Deus. Parece que vejo, eu lembro-me, evangelista, do tempo em que estava preso, quando o Espírito do Senhor desceu naquela masmorra e me preparou para pregar a palavra. Não, eu não fui preparado pelo homem, não fui levantado pelo homem. Cristo visitou a masmorra, tocou-me com a sua graça, me levantou do cárcere e hoje aqui estou pregando e dizendo que a todos aqueles que foram levantados pelo Espírito do Senhor vem causando influência sobre esta terra. Glória, o Espírito do Senhor se encarrega. E quando eu olho para o texto nos fala do Dr. Lucas, que é o escritor do livro. Olhando para isto, ele está em Filipos quando isto se sucedeu, mas ele deseja, segundo a história me afirma, que o desejo do coração deste homem é conhecer Paulo. Ora, ele ouve a história de um homem que era perseguidor da igreja e que agora é perseguido por amar a Cristo, por ter sido cheio da virtude do Espírito Santo. Lucas escreve de quem nem ele conhece, mas se a história é boa, se a história de alguém que sobreviveu, se a história de alguém que está causando a diferença, e Deus me toma em revelação, e eu preciso falar para quem me ouve nesta programação. Lucas está escrevendo sobre alguém que ele ainda não conhece, mas Lucas ouve dizer que Paulo prega, Jesus opera. Lucas ouve alguém dizer que Paulo prega, Jesus cura. Lá e vai. Você tem medo de falar de quem Deus usa nessa última hora? Porque tenha medo de falar do crítico, tenha medo de falar da vida alheia, tenha medo de falar, oh glória, de quem prega, mas não tenha medo de falar de quem Deus está usando, de quem Deus está levantando, de quem Deus ungiu, de quem Deus separou. Não, Lucas precisa conhecer, oh glória, aquele de quem ele escreve. Lá e vai. Isso aqui é para quem tem mão para levantar e para quem tem boca para dar glória. Não tem problema o que fala ao teu respeito. Muitos tentavam induzir Lucas, mas se a história de Paulo era boa, Lucas vai escrever. Lá e vai. Alguém vai escrever a tua história nessa última hora. Oh, glória, aleluia. Eu não sei, mas eu vou falar. Não tem problema se doer. A tua história no poder judiciário é feia, é terrível, mas Deus está tomando a minha boca para falar. Deus está escrevendo uma nova história, e essa página velha do teu passado está sendo rasgada agora.
Lucas sente desejo, e a história nos afirma que Paulo caminha para a cidade de Troade, vai pregar a palavra. É quando Lucas ouve que Paulo vai para a cidade de Troade, acompanhado de Timóteo e Tito. É a hora de Lucas conhecê-lo, aquele de quem ele fala. Meu Deus, eu amo isso. A história é anunciada. Paulo manda um anunciante à cidade de Troade, anunciando os troadistas que à noite tem culto em Troade. E é Paulo, ministro da palavra. Ora, se tem uma coisa que vai alegrar os troadistas, é ouvir a notícia que Paulo está vindo aí. Se tem uma coisa, meu evangelista, que alegra um que está triste, é saber que a alegria está chegando. Se tem uma coisa que alegra um enfermo, é ele saber que o milagre está chegando. E Deus toma minha boca para falar pela palavra. Se Paulo chegou em Troade, Jesus chega na tua vida. Se Paulo chegou em Troade, o Espírito chega na tua vida. Se Paulo chegou em Troade, o avivamento do Senhor chega na tua vida agora. Paulo está indo. Lucas deseja ouvi-lo. Lucas deseja conhecê-lo. Oh, glória a Deus. E o povo de Troade fica feliz por duas coisas. Paulo prega um outro fato que deixa os moradores de Troade felizes. É que aonde Paulo vai, oh glória, Paulo leva benefício. Paulo vai passando pelas igrejas fundadas por ele e vai colhendo finança, vai colhendo alimento para suprir a necessidade, porque Paulo sabe, a história nos afirma que esta era a época do judaísmo, e esta, senhoras e senhores, era uma época onde os homens não tinham salário, não tinham direito à sua diária. Não, senhor, senhoras e senhores, os troadistas trabalhavam como escravo para os senhores de Roma e Troade. Olhando para esta palavra que nos afirma que Troade era um vilarejo dominado pelo poder do judaísmo, poder esse que oprimia todos os homens na qualidade de homem, tornava-se a ser escravo, trabalhando para o seu senhor em uma prisão, oh glória, incapaz de liberdade. Olhando para essa história, ela me apaixona cada feita que leio, porque a prisão não interrompia a adoração desses homens. O castigo, oh glória, do império não calava a boca de quem adorava o Rei da Glória. Diferente dos adoradores desta última hora, que estão se calando por nada. Não, o chicote não calava este povo, os leões não paravam este povo, a morte não parava, porque se a morte parava 10, Deus levantava 20. Se a morte parava 20, se levantava 40, era o dobro. E Deus está tomando a minha boca pela palavra para dizer, para quem me ouve, Deus precisa de homens que estejam decididos a serem cheios e não negarem a graça do Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra. Olhando para esta palavra, senhoras e senhores, o povo de Troade estava ansioso para ver Paulo pregar. Por outro lado, a alegria do povo é porque Paulo beneficiava, oh glória a Deus. Na época do judaísmo, todo homem tornava-se escravo mesmo sem querer, era obrigado a se submeter, oh glória a Deus, uma hierarquia a qual a tradição cumpria por longos anos. Olhando para esta tradição, parece que vejo um povo que olhava para o castigo, mas dizia: na hora de adorar não tem dor, não tem castigo, não tem impedimento, não tem conversa que assegure. Oh glória a Deus, o clamor na boca de quem sonha, não tem quem interrompa. O clamor, oh glória a Deus, de quem está decidido a vencer nesta vida, não ninguém para.
olhando para esta palavra. Então Paulo mandava avisar que estava passando e que havia um culto na cidade de Troade. E com isso a história nos afirma que os moradores das margens do rio iam juntando em cada igreja, em cada tenda benefício, para que Paulo pudesse beneficiar os trodistas. Paulo está passando na cidade dizendo: vai ter culto, é eu quem prego. Olha, imagine a alegria dos trodistas trabalhando pesado, oh glória a Deus, suando a casaca, mas o mensageiro está dizendo, está passando e anunciando: vai ter culto à noite. Paulo quem prega, aleluia, ele não vai dar oportunidade para ninguém. O culto vai ser prolongado, o horário vai ultrapassar. Senhoras e senhores, todos querem ouvir Paulo. Quem não quer ouvir um homem que foi perseguidor da igreja, que foi, oh glória a Deus, aquele que sofreu naufrágio, aquele que foi espancado? A Bíblia confirma que 3 vezes espancado com vara em praça pública, mas não negou. Quem não quer ouvir um homem com tantas experiências e sabedoria pregar? Porque só tem uma coisa que me deixa pátio, que me deixa feliz, é ouvir quem conhece pregar, é ouvir quem tem experiência falar de Cristo. E não há ninguém com mais experiência, oh glória a Deus, no Novo Testamento que Paulo. Os trodistas ficam alegres, parece que as forças, oh glória a Deus, são multiplicadas. E se a tarde vai chegando, os trabalhadores olham de um para o outro e diz: a hora de adorar está chegando. Oh glória a Deus, se o corpo está cansado, se as mãos, os braços, oh glória a Deus, estão fracassados com o trabalho do dia a dia, mas o peito e a boca está cheia de louvor para adorar o Senhor. Glória, aleluia. É diferente desta geração, senhoras e senhores. Tem gente parando a troco de nada, tem gente desanimando porque alguém não olhou, tem gente parando porque alguém não aplaudiu, tem gente parando porque alguém criticou, porque alguém falou. Oh glória a Deus, levante a cabeça. Você vai sempre ouvir falar, você vai sempre ver dedo te apontando, você vai sempre ver mão se estendendo, mas não é isso. Oh glória a Deus, evangelho é para quem está de cabeça erguida, evangelho é para quem dá a face para bater e desbata. Orabassuminagaia, vidicomodorobriaceia. Olhando para isso, aqui tem homens preparados para vencer. Oh glória, não dá para entender essa geração, homens que se encheu de Deus e param por nada. Um evangelho fraco, um evangelho que não promove nem força para adorar a Deus. A gente viaja muito e nas nossas viagens podemos encontrar o fracasso que estamos vivendo nesta hora derradeira. Cultos mornos, adoração morna, louvor morno, pregação sem Deus. Oh glória a Deus, o evangelho ainda promove avivamento, o evangelho ainda promoverá sede para esta geração nesta última hora. Glória a Deus, aleluia. O evangelho ainda promove graça, o evangelho ainda promove poder, o evangelho ainda promove milagre. Oh glória a Deus, todos queriam ver Paulo pregar, um homem com tantas experiências, um homem com tantas habilidades, um homem com tanta garra, com tanto desejo. É por isso, senhoras e senhores, que tem gente assim. Oh glória a Deus, oh, Paulo é aquele que a serpente morde. A Bíblia diz que os que estão com ele, evangelista, olham e esperam ver a queda, mas Paulo não caia. Tem gente deste jeito. Você está
está cercado de gente para dizer agora ele caia. Você está cercado de serpente que te morde. Glória E outras a para Deus. dizer ele não aguenta, vai cair lá e vai. Deus toma minha boca para falar pela palavra. Se Paulo não caiu, você não cairá. A serpente pode até morder, mas vão ter que olhar e dizer não caiu. Tá de pé, Glória a Deus. não caiu. E a raiva do diabo é essa, Glória a que a Deus. serpente morde, mas você não caia. A raiva do diabo é essa, que a serpente mordeu, mas você não caiu. Tá de pé, tá de pé, tá de pé. Glória, aleluia. A Bíblia Sagrada nos afirma que de longe eles esperavam que Paulo caísse, mas Paulo não caia. Que homem é esse que a serpente mordeu e ele não cai, lá e vai. Que homem é esse que você criticou e ele não parou. Que homem é esse que você caluniou e ele não parou. Que homem é esse que você armou o laço e o laço quebrou. Que homem é esse? Um homem que Deus escolheu, um homem que Deus levantou, um homem que Deus encheu, um homem decidido a vencer, cheio da graça, cheio da virtude, que é um segredo para vencer. Não seja cheio da vida alheia, não seja cheio de crítica, não seja cheio de calúnia, que é um segredo para vencer. Seja cheio da presença, cheio da presença. Glória. Seja cheio. Segredo para vencer não é saber da vida alheia. O segredo para ser cheio, oh glória, o segredo para vencer não é ter bom emprego. O segredo para vencer não é ser aplaudido. O segredo para vencer não é ter bom nome, não é ser de boa família. O segredo para vencer é ser cheio, é ser cheio, é ser cheio. Cadê quem está comigo nesta programação e pode adorar o Rei da Glória? Aleluia. Glória. Que na o segredo para vencer é ser cheio do Senhor dos Exércitos. Eles esperam que Paulo caísse, mas não caia. Oh glória, vai doer, mas não tem problema. Tem gente que esperou o apóstolo cair, mas não caiu. Tô de pé. Eu dou um recado para Satanás me ouvir. Tô de pé, meu filho. Glória. Ele é a minha sheika, mandorobri a subir na gaia. Tô de pé, meu filho. Orabahaia. E dibio condorobri a ceia. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo não caia. Esse Paulo não vai cair. Alguém vai ter que dizer: olha, caiu não, tá de pé. Orabaha subinaia. Quem anunciou a tua queda, quem anunciou a tua falência, quem anunciou o teu fracasso, vai ter que abrir a boca e dizer: olha, deu errado, falhou, a armadilha falhou, o laço quebrou, o homem tá solto, a mulher tá solta, não deu certo, tá de pé, tá de pé, tá de pé. Que devia subir na gaia. Eu sinto Deus, meu evangelista. Orabarra subir na gaia. A presença de Deus está forte nesta rádio. Orabarra subir na garabarraia. Oh glória a Deus. Quem anunciou o teu fracasso vai ter que anunciar a tua vitória. Você percebeu? Oh glória a Deus. Oh glória a Deus, missionário Kemuel. Você percebeu, meu filho, que a justiça que disse estamos presos teve que dizer tá solto. Orabaço minagaia. Erebiondo revácia. Xarabacandarabadu que mandou revácia. Orabarraia, eu tô tomado pela presença e a autoridade do céu para dizer para Satanás: a boca que anunciou o fracasso vai ter que anunciar a vitória. Vai ter que anunciar a vitória. Glória, aleluia. Eu ouço corrente nesta programação sendo quebrada. Tem corrente sendo quebrada agora, meu evangelista, missionário Kézia. Tem corrente sendo quebrada agora. Senhor está destravando, Senhor está quebrando o laço, Senhor está espedaçando o arco, quebrando a lança. Senhor está dando uma ordem no mundo espiritual agora.
Orabácia. Emílio Condorobria Chubinagarabadagaia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Paulo não cai, a cobra morde, a serpente morde, mas Paulo permanece em pé. A raiva de Satanás é essa. A raiva do diabo é que você não caia. A raiva do diabo é que você não desiste lá e vai. Satanás, fofoqueiro, caluniador, mentiroso, crítico, você vai ter que aguentar. Porque quem você achou que ia cair, não caia. Quem você achou que ia parar, não para. Quem você achou que ia desistir, não vai parar. Não vai parar. Orabaxubinagarabadagaia. Aleluia. Aleluia. Não para. Oh, Jesus Cristo. Paulo vai pregar em Troade. Os trodistas se alegram. A tarde vai chegando. E este é um dia de domingo. Oh, glória a Deus. Os trodistas trabalham pesado. Porque o anúncio é que à noite tem culto. Aleluia, glória a Deus. E o povo quer ouvir Paulo pregar. Parece que o povo está prevendo um avivamento para Troade. E Deus está tomando a minha boca para falar pela palavra, que Deus está prevendo um avivamento através da tua vida nesta última hora. Deus está preparando alguém para esta hora derradeira. Fica com raiva de mim, não, e se ficar é pior. Mas Deus está levantando alguém tomado pela presença. Chega dos altares cheios de homens velhos secos, sem virtude, sem poder, sem graça, sem fé, sem afeto. Deus está levantando alguém. Leva-se nos altares, não tem? Deus está indo nas bocas de droga. Deus está indo nas biqueiras. Deus está entrando dentro da cadeia e levantando homens doidos, decididos a serem cheios da presença, da presença, da presença. Glória. Os altares estão cheios de homem evangelista querendo crescer a conta e a barriga. Deus quer homem que queira crescer na presença. Vou repetir. Se ficar com raiva é pior, não tem problema. Os altares estão cheios de homem crescendo a barriga e a conta. Deus quer homem que queira crescer na graça, no poder e no Espírito. Glória, aleluia, louvado. Inagaraia, subinagaia. Rei, cabo de Deus está levantando homens nessa última hora. Aleluia. Se estes homens influenciaram a terra, Deus está levantando quem vai influenciar esta terra. Deus está levantando o homem que influencia o pecador a se arrepender. Deus está levantando o homem que influencia o bandido a se dobrar diante da presença do Rei da Glória. Aleluia. Deus está levantando. Glória, aleluia, louvado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olhando para esta palavra, os trodistas se alegram em ouvir a notícia que Paulo chega para pregar. Imagine você comigo. Paulo se aproximando da cidade. Os trabalhadores se apressam, pois a história nos afirma que às 6 horas as luzes do cenáculo se acendiam. Era hora de adorar o Rei da Glória. É possível que estes homens saíssem debaixo do cativeiro. É possível que estes homens saíssem do horário de castigo e nem fossem em casa. Aleluia. Iam direto para o templo, direto para o cenáculo da adoração. A história nos afirma, senhoras e senhores, que nesta época os homens não tinham direito de construir um local para adorarem a Deus, para titularem como templo. Não tinha.
Os homens não tinham templo como hoje temos. Os homens escolhiam um cômodo de sua casa, consagrava e titulava como cenáculo, lugar da adoração a Deus. Ora, aqui é consagrado um dos cômodos da casa de um dos moradores de Troade. A Bíblia não titula o nome do homem, mas possível que esse seja um dos mais conhecidos, um dos mais antigos daquele vilarejo. É separado um cômodo de sua casa, consagrado e titulado como o lugar da adoração a Deus. Vai chegando a hora de pregar. Paulo se aproxima e a Bíblia nos afirma que este lugar é no terceiro andar. É quando Paulo vai subindo. Isso aqui é a revelação que Deus manda agora. Oh glória, se Paulo vai subindo, meu evangelista, Paulo tem por certeza que vai ter poder de cima, porque só não tem poder de cima quando o culto é terreno. Oh glória, pregador terreno não tem poder do céu, adorador terreno não vê graça do céu. Paulo está subindo e é como se Paulo dissesse: se o culto é em cima, tem poder na terra. Se o culto é em cima, tem graça na terra. Se o culto é em cima, tem provisão na terra. Se o culto é em cima, tem milagre na terra, tem poder na terra, tem avivamento na terra, tem renovo na terra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh Jesus, olhando para esta palavra, a Bíblia Sagrada nos afirma que Paulo está subindo, prepara-se para pregar. Os trodistas chegam e quando ele chega, Paulo começa a pregar. E Eutico senta na janela e observa o sermão de Paulo. Paulo não pregava como os pregadores desta última, não, senhoras e senhores. Paulo não pregava 10 minutos, não, Paulo não pregava 20, 15, não. Paulo não pregava. Paulo tinha sermão. Oh, glória a Deus. Paulo largou a prática até meia-noite. E sabe qual foi a raiva de Eutico? Eutico foi tomado de um sono profundo e caiu da janela embaixo. Lá e vai. Tem adorador caindo no sono de Eutico. Tem pregador caído no sono de Eutico. Oh, glória a Deus. Tá morno, tá morto. Lá e vai. Mas Deus está ressuscitando e colocando fogo e brasa no teu sermão nesta manhã de sábado. Glória a Deus, aleluia. 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 Eutico cai. Agora a palavra revelada é, meu evangelista, é que a história afirma que 9 horas em ponto as luzes do cenáculo se apagavam. E o objetivo de Eutico não era olhar Paulo pregando, era olhar para as luzes que estavam acesas, esperando que as luzes se apagassem. Mas a luz não vai apagar. Eutico se aperreia, porque da 9 as luzes não se apagam, da 9h30 as luzes não se apagou, da 10 horas a missionária Késia e as luzes estão acesas, da 11 horas e as luzes acesas, meia-noite as luzes acesas. Eutico não aguenta, é tomado de um sono. A raiva do diabo é essa, é que ele achou que a tua luz iria apagar. Tem gente olhando. Eu não sou de profetizar, eu não sou de profetizar, mas eu vou proferir uma palavra profética para a tua vida. O fofoqueiro vai continuar olhando e vai dizer: não tem jeito, está aceso. O mentiroso vai ter que olhar e vai ter que dizer: não apagou, está aceso. O crítico vai ter que olhar e vai ter que dizer: não apagou, está aceso, está aceso. A raiva do diabo é essa. Ele levantou a calúnia para apagar a tua chama, ele levantou a crítica para apagar a tua chama, ele levantou o caluniador, armou laço, armou arapuca, oh glória a Deus, para apagar o teu brilho. Mas eu tenho que dizer nesta manhã, tomado pela revelação da palavra, filho das trevas, você vai ter que olhar e dizer: não apagou, não apagou, não apagou. Aleluia. E lá vai, é para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Faça o diabo ter que entender que ninguém vai apagar a chama do Espírito na tua vida. Ninguém apaga.
apaga. Ninguém apaga. Cadê os adoradores que estão comigo na programação? Bata no peito e diga: diabo, você não paga a chama, você não vai apagar. Diga: crítico, você não vai apagar. Mentiroso, caluniador, murmurador, perseguidor, você não vai apagar a chama do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Não apaga. Oh, glória a Deus. Quem achou? Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem falou que pra você acabou, vai ter que dizer: não acabou. Quem achou que pra você não dava mais, vai ter que dizer: deu. Quem achou, quem falou que você não ia passar daí, vai ter que dizer: passou. A barreira caiu, as águas se afastou, a muralha caiu, o gigante foi derrotado, as cadeias quebraram e ele passou, ela passou. Levante a mão quem está comigo nesta programação. E eu quero proferir uma palavra profética para a tua vida. Bata no seu peito, segure a mão lá em cima e diga para você mesmo: meu eu, você não vai parar aqui. Diga para você: meu eu, você vai continuar adorando, você vai continuar servindo, você vai continuar sendo tocha, sendo tocha. Seja tocha para esta geração e brilhe aonde você passar. Glória a Deus, aleluia. 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 Você vai ter que dizer: não deu, não conseguimos. Oh, glória a Deus. Coloque as mãos lá em cima, quem está comigo na programação. Nós vamos estar encerrando, mas a raiva de Eutico foi olhar e as luzes não se apagar. A raiva do diabo é essa, que ele acha que tu fracassou, que tu caiu, que tu esfriou, e ele vai ter que ver tu levantar a mão e ser cheio da presença do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Olhando para esta palavra, a qual estamos ministrando nesta manhã, senhoras e senhores, as luzes se apagavam misteriosamente 9 horas, porque era o homem que tinha o controle dela. Isso aqui é forte, meu evangelista. Isso aqui desce revelado agora do céu. As luzes se acendiam 6 e apagava 9, porque era o homem que tinha o controle. Mas quando Deus toma o controle da vida do homem, ninguém para, ninguém interrompe. Deus entrou naquele cenáculo através da vida de Paulo, e parece que ouço Deus falando: meu filho, o homem tinha o controle até aqui, daqui para frente o controle é meu, daqui para frente o controle é meu. É Deus tomando a minha boca para falar pela palavra. E até hoje o controle foi seu, a partir de hoje o controle é dele, a partir de hoje o controle é dele. É por isso que pregador que não é controlado pelo homem, ele não consegue se permanecer na pregação quietinho, não paradinho como bundequinho de maracatu. Não consegue, não dá. O pregador que é direcionado por Deus, ele não consegue pregar paradinho, ele não consegue pregar sem suar a casaca. Não dá. Eu lembro tempos atrás que eu fui pregar em uma igreja tradicional e o pastor disse: olha, aqui não pode gritar, aqui o senhor tem que pregar paradinho, não pode sair da frente do púlpito, o senhor tem que parar atrás do púlpito, tem que pregar paradinho. 5, 10 minutos de pregação, olhei pro pastor, até que tentei, pastor, abri a boca e disse: pastor, me desculpe, até que tentei, mas não dá, eu preciso me movimentar, preciso suar a casaca. Aqui vocês param o que vocês dominam, o que o Espírito domina, ninguém para, ninguém segura. Lá vai Deus tomando a minha boca para falar para quem me ouve. Ninguém te segura no louvor, ninguém te segura na adoração, ninguém te segura na pregação, ninguém te segura. Aleluia. Ninguém te segura, ninguém para. Eu te tá olhando para as luzes e dizendo: não se apaga, não vai apagar. Tem gente te olhando e dizendo: não é possível, não vai apagar. Não, Deus toma a minha boca para falar pela palavra: não vai apagar, não vai. Se a tua raiva é essa, você vai continuar me odiando. Se a tua raiva é essa, continua me odiando, meu filho, e eu continuo aceso, eu continuo sendo tocha. Diga isso,
Se a sua raiva é essa, você vai continuar com raiva. Porque eu continuarei buscando. Continuarei sendo cheio. Que devias. Seja diferente. Seja diferente nessa geração. Estamos encerrando a programação, 5 minutos apenas. Oh, glória a Deus, temos apenas 5 minutos. Mas eu quero proferir uma palavra fiel e poderosa para a tua vida. Diga isso para você: ninguém me para, ninguém me embarra, ninguém me interrompe. Quem me ouve nesta programação e conhece a história do apóstolo sabe disso. Muitos tentaram me parar até aqui, mas eu tenho um recado. Você tá doido? Se acha que você vai parar um ex-bandido velho, você não vai parar. Vou repetir, não, você tá doido? Você não vai parar quem Deus levantou dentro de uma cadeia, atrás de uma marmota. Você não vai parar um ex-criminoso velho. Você não vai parar. Você tá doido? Você quer um recado? Sirva a Deus, meu filho. Se dobre, se arrependa. Não fale de quem tem atitude. Não fale de quem tem graça. Elevato que a maloreva subir na gaia. Eleva subir na garabarraia. E diga o mandorobre a ceia. Meu Deus do céu, que presença é essa? Meu Deus do céu, você não vai parar, você não vai parar, ninguém vai parar Paulo. Satanás, o diabo envia a cobra, a serpente, ela morde, mas Paulo não caia. Ei, biondore a subinagaia, que lebio contobodorobre a ceia. E parece que vejo a mão de Deus indo neste momento de encontro a alguém e dizendo: você vai ser Paulo para essa geração aqui agora. Deus está levantando, levanta. Eduque a mandoreva sebinagaia. Levante sua mão e diga que seja eu para influenciar essa geração. Levante a sua mão e diga que seja eu, cheio da presença, cheio da virtude, cheio da glória. Aleluia. Adoriacia e candobodobriácia. Ei, labarra subir na garabadu que a mandorevácia. Você não vai parar quem tem atitude. Você não vai parar quem Deus encheu. Você para aqueles que o homem levantou. Mas quem Deus levanta, você não para. Não para. Eutico tá doido. Levita Júnior. Eutico tá olhando para as lâmpadas e tá dizendo: não apaga por quê? Porque a lâmpada de Deus não apaga com crítica. Lâmpada de Deus não apaga com calúnia. Lâmpada de Deus não apaga com fofoca. Lâmpada de Deus não apaga com mentira. Lâmpada de Deus estará sempre acesa. Glória a Deus. Glória, subinagarabadagaia, sebinagaia. Seja lâmpada, seja tocha para essa geração. Oh, glória a Deus, sinta a presença do Senhor aí. Eu quero encerrar esta programação fazendo uma pequena oração. Uma oração de renovo. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, vai de encontro a esta pessoa agora, a este levita, a esta levita. Usa a garganta dele para cantar com autoridade. Usa a garganta dele para cantar e o diabo cair por terra. Usa a garganta dela para cantar e Jesus renovar. Usa a garganta deste pregador para pregar e o mal cair por terra. Usa os teus ministros. Vai levantando nesta hora derradeira os adoradores, os porteiros. Oh, glória a Deus. Ele a subir na gaia. Vamos fazer dos nossos cultos uma verdadeira adoração ao Senhor que fez o céu e a terra. Levanta, meu Senhor, uma geração nesta última hora, uma geração renovada, uma geração cheia de desejo, uma geração cheia de sonho, uma geração cheia do teu Espírito, uma geração que não seja capaz de parar pelas coisas terrenas, uma geração que diga: o céu é o meu limite, o céu é o meu limite. Glória a Deus. Levanta, levanta. Tem homem olhando e dizendo nessa última hora: olha,
Laia subinagaia. Você quer a terra como limite? Você quer a prefeitura como seu limite? Você quer um cargo político? Não, eu não quero. Eu quero o céu. Eu quero a coroa de glória. Eu quero a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Levante a mão e diga: o céu é o meu limite. O céu é o meu limite. O céu é o meu ponto de chegada. E é lá que eu preciso chegar. Glória a Deus. Tome posse desta palavra, meu filho, e seja abençoado por Jesus Cristo, pela palavra que fora ministrada ao vosso coração. Que Deus em Cristo os abençoe. E sábado nós estaremos de volta para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço a todos os nossos irmãos em Cristo, estado do Acre, estado do Mato Grosso, toda a região, o nosso pastor Paulo, que também está aí na escuta da programação em São Paulo. Que Deus em Cristo abençoe, meu pastor. Forte abraço a todos os nossos irmãos em Cristo. Que Deus abençoe. E sábados estaremos de volta nesse mesmo horário. Que Deus em Cristo abençoe Manso Lima e região. Forte abraço a todos os ministros. Deus abençoe.